Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. Vamos abordar hoje o assédio diário de profissionais de saúde da enfermagem, especialmente as mulheres, seja em hospitais, clínicas, unidades de saúde em todo o país. Embora pouco divulgado, o desrespeito, o racismo, a violência verbal, moral e até sexual nas unidades de saúde espalhadas pelo país afetam diretamente a saúde física e mental de milhares de mulheres. Segundo dados do ano passado do Conselho Federal de Enfermagem, no total de 3,2 milhões de profissionais da enfermagem, cerca de 85% são mulheres e 53% se declaram pessoas pretas ou pardas. E para discutir esse cenário, recebemos hoje a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, que é uma defensora histórica dos direitos das mulheres e da enfermagem, e Leila Goetens, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências para a Saúde da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal. Muito bem-vindas, muito obrigada por atenderem o nosso convite. Bom, deputada, enfermeira, eu gostaria de começar com a senhora, principalmente que a senhora já tem uma experiência, já foi diretora de enfermagem em hospital e também vem do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Quais são os principais tipos de violência e assédio que as enfermeiras, principalmente, estão sujeitas? Então, primeiro, saudar todos os telespectadores também, saudar a Leila, você também, Regina. A enfermagem é uma categoria muito grande, como você já falou. Ela tem um recorte de gênero, um recorte de raça, somos negros e negras, e um recorte também de uma classe social, uma classe social mais baixa, moram na periferia. E essa característica da enfermagem dentro das unidades de saúde, elas têm influência, Tem influência. Então, como eu já vim do movimento sindical, já fui do sindicato, antes de ser deputada, fui do sindicato, fui do Corém, do Rio de Janeiro, fui das entidades de classe, da Federação Nacional dos Enfermeiros. Então, a gente tem uma experiência muito prática do que ocorre com a categoria nos locais de trabalho. E elas passam as N violências, que a gente possa imaginar. Desde que servir cafezinho, lavar, limpar chão, e isso a gente não foi ninguém que falou, não foi livro, isso a gente vê na prática, Então, a discriminação que acontece é muito grande. Para você ter uma noção, quando eu era do Sindicato dos Enfermeiros e fechávamos acordos coletivos, a gente sempre buscava botar no acordo coletivo uma cláusula que garantisse à enfermagem um local de descanso. E a maioria das unidades privadas, através dos seus representantes, que era o sindicato patronal, eles buscavam questionar por que a enfermagem precisaria de um local para descansar. Aonde que estava escrito que o profissional de enfermagem deveria descansar. Isso já tem para os médicos, E era isso que a gente respondia. Então, eles queriam saber onde é que estava escrito, que tinha lei, que não tinha. E a gente falava, não, no mesmo local que está escrito que o médico pode descansar. Ou seja, não existia nenhuma norma, nenhum documento. E a gente precisou chegar ao parlamento para fazer uma lei para permitir a categoria de enfermagem descansar. Então, eu coloco isso muito emblemático, porque no dia a dia é muita discriminação. É discriminação pela cor dos profissionais, pela raça negra. Então você não vê muitos enfermeiros assumirem os cargos de chefia, os enfermeiros negros e as enfermeiras negras. Você vê uma violência, é muito grande, você vê uma humilhação desses profissionais e violência física, como foi trazida aqui pelas historiadoras, e agora a gente tem denúncias, documentos, denúncias, e por conta disso a gente busca estar sempre debatendo isso, mas para fora da enfermagem, porque eu acho que antes a gente fazia muito esses debates
dentro da própria categoria. Então, chamava os professores, chamava as entidades de classe, mas a gente viu que a gente falava para nós mesmos. Então, é necessário que a gente chame desembargadores, juízes, defensoria pública, para que a gente possa falar para a população o que acontece nos corredores dos hospitais. Porque a gente fica ali preso, fala entre nós e não consegue avançar em propostas, em pautas concretas, em propostas concretas, como legislações, como a ajuda, né, da própria população, para que a gente encontre um espaço de denúncia, mas um espaço também que consiga formular políticas públicas para que a gente faça alguma coisa em relação à categoria de enfermagem, que é uma categoria muito grande. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né, propondo e buscando legislações que permitam que a gente avance nas prerrogativas das mulheres. Bom, enfermeira Leila, eu gostaria também que a senhora falasse se existem levantamentos que mostrem essa realidade, o número de denúncias, como é que essas profissionais que estão sofrendo toda essa violência, assédio, o que pode ser feito para que realmente chegue, né, à população o que está sendo feito para protegê-los? Bom, primeiramente eu também gostaria de saudar a todos que estão nos escutando, nos assistindo, né, e agradecer o convite e parabenizar pelo tema. É muito importante que a gente entre no legislativo e para além da academia e do próprio serviço, um debate bem qualificado e sistemático sobre essa questão da violência de todos os tipos, né, na enfermagem. E respondendo a sua pergunta, sim, nós temos vários estudos e todos muito reiterantes, né, de que a enfermagem é uma das profissões, dentre as várias da área da saúde, uma das que está mais vulnerável a sofrer todo tipo de violência, porque ela está muito presente no cuidado direto com pessoas que estão sofrendo, com pessoas que estão com dificuldades de acesso, com pessoas que estão insatisfeitas. Então, a literatura é bastante reiterante em apresentar esse diagnóstico, corroborando com tudo que a deputada comentou na sua fala. Quais os tipos, né, de violência Vários mais tipos. frequentes? Os tipos são desde a violência moral, do assédio sexual e da violência física. Nós não estamos isentos da violência física, nós somos muito vítimas da violência física. Em uma pesquisa recente que nós estamos fazendo, e vai sair os dados nos próximos dias, aqui no Distrito Federal, que inclusive é uma pesquisa financiada pela deputada Deise Amarillo, aqui do Distrito Federal, que foi feita pelo Instituto de Pesquisa do Distrito Federal, com o apoio intermediada pela Associação Brasileira de Enfermagem do Distrito Federal. Ela chega nós tivemos aproximadamente 800 participantes, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, e em torno de 80% dos participantes consideram normal ser vítima de violência no âmbito do serviço de saúde. Aproximadamente 60% deles informaram que foram vítimas e citam a violência física, as principais causas, né, os principais tipos de violência: a violência física, a violência moral e uma violência institucional. Quase banalizada, né? Quase banalizada. E é muito chocante um outro dado, né, que aproximadamente destes que informaram que sofreram violência, em torno de 30% não notificaram, não denunciaram. E por que não fazem isso, né? Porque havia essa pergunta também, boa parte deles não acredita que teria algum desdobramento, que teria alguma repercussão essa denúncia. Eu acho que esse é um dos dados mais perturbadores para nós que somos da área de pesquisa e também do ensino
e da gestão e do próprio legislativo, é que, em alguma medida, o que eles estão nos dizendo é que a agenda para prevenção e para proteção, ela não está chegando nesses profissionais que estão já bem evidentes que eles estão vulneráveis. Essas medidas, né, que precisam ser feitas, elas incluem várias alternativas, desde campanhas, né, para educar e para dar visibilidade ao assunto junto à própria população, mas também processos educativos com os próprios profissionais, para lidar com esta vulnerabilidade, porque é meio que do cenário, né? Infelizmente é o cenário do cuidado, tanto nos pronto-socorros, que é o ambiente que a literatura aponta como um dos mais recorrentes, como a própria internação, e como todos aqueles cenários de cuidado em que o enfermeiro, o técnico a enfermeira e as técnicas de enfermagem, que são a maioria mulheres, elas estão diretamente sujeitas, porque elas estão cuidando das pessoas que estão sofrendo. Então, essa escalada da violência, essa detecção de situações que podem escalar para uma agressão, por exemplo, para uma violência mais... para o evento em si, ela precisa ser tratada no âmbito do ensino. Os profissionais precisam ser treinados, inclusive, para lidar com isso. Bom, até para exemplificar o que a gente está conversando aqui, eu vou mostrar o depoimento de uma enfermeira e também é técnica de enfermagem, Adriana Santana, que no ano passado ela foi ameaçada e agredida quando solicitou, apenas por solicitar uma identificação para um acompanhante que veio buscar um receituário no lugar do paciente. Vamos ouvir aqui. Na unidade de saúde onde eu trabalho, na nossa equipe de saúde, assim como nas outras, o protocolo é que na ausência do paciente, quem for buscar o receituário deve apresentar o cartão do SUS e um documento de identificação. O que não aconteceu, eu expliquei isso para a acompanhante, ela pegou, ficou bastante exaltada, nervosa. Eu falei para ela que ela poderia buscar em casa, porque nós atendemos os pacientes que moram nas ruas próximas, né? Cada equipe atende os pacientes que moram nas ruas próximas da unidade de saúde. Falei que ela poderia buscar e eu entregaria o receituário para ela sem nenhum problema. Passou a questão de 12 minutos, ela voltou com o marido. Esse homem extremamente nervoso chegou chutando a porta do consultório, batendo na mesa, me xingando de tudo quanto for palavrão que vocês imaginarem, na frente dos outros pacientes que estavam na fila aguardando para ser atendidos. Inclusive tinha um paciente que estava no consultório sendo atendido, falando que eu ia ver quem ele era, entendeu? Que isso não ia ficar assim, e querendo pegar as pastas. Eu tive que chamar os vigilantes, eu tive que gritar pelos vigilantes, na verdade. A chefia chegou, a gente teve que acionar a polícia militar para resolver toda a situação. O que me deixa muito triste é saber que uma mulher foi em casa buscar o marido, um homem, para vir agredir uma outra mulher em seu ambiente de trabalho. Pois não é fácil, né, a gente ouvir isso, mas... É muito ruim, né? Você está trabalhando, sim, atendendo a população e você sofreu uma violência física dessa. No Rio de Janeiro, Regina e Leila, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, que eles estão indo, e aí me convidam, né? Nós estamos indo em várias escolas de enfermagem, de técnicos de enfermagem, pelo interior do Rio, em todo o Rio, falar sobre a violência que os profissionais passam. Então, a gente aborda todos os tipos, como já foi falado aqui pela doutora Leila, violência física, sexual, violência moral, violência psicológica, mas a gente também aborda a violência institucional. Porque o que acontece, doutora Leila? A violência institucional, ela também, ela adoece,
Porque você trabalhar o mês inteiro e ficar sem o teu salário, isso adoece. Né? Lá no Rio, as organizações sociais, que hoje em dia os hospitais estão quase todos, né? Com a gestão de organizações sociais, elas atrasam o pagamento, elas demitem sem pagar os direitos rescisórios, elas não têm quantitativo de funcionários adequado, então o dimensionamento da enfermagem é ruim, falta material, a enfermagem tem que trabalhar com material que não é adequado, uma seringa que não é adequada para fazer aquele tipo de procedimento. Às vezes você está num setor, você é transferida para um outro setor que não tem nada a ver com tua aptidão de trabalho, você sai de um trabalho com mulher ou com idoso, vai trabalhar com criança dentro de uma enfermaria de neonatal. Enfim, são vários, e isso é uma forma do profissional se sentir lesado, e a consequência disso é o abandono, como a gente tinha falado anteriormente, abandona o trabalho, abandona o paciente, porque você sabe que não tem condição de você fazer um trabalho adequado por conta da violência institucional que está muito difícil trabalhar nas instituições, seja públicas ou seja privada. Fora, né, a violência física, que como ela falou aqui, isso aí fica demais, né? Eu já vi no Rio de Janeiro faca ensanguentada, escondida atrás de vaso sanitário. Então, assim, se a gente parar aqui para contar todas as histórias que a gente já viu nesses anos todos que a gente atua com a nossa categoria, a gente, né, vai ter um livro, enfim, pesquisa, que eu não sou pesquisadora, mas estão aí as professoras para fazer essas pesquisas, e cada vez a gente fica com o cabelo mais em pé do que ocorre no dia a dia. Inclusive, doutora Leila, realmente deve ter um índice alto, que o próprio Conselho Federal de Enfermagem fez uma resolução, né, com protocolos de como atender a esse tipo de denúncia, né, as vários protocolos, não só para a enfermagem, para os enfermeiros, mas também técnicos e auxiliares. Eu queria que a senhora falasse em termos de categoria, né? O que está tendo resultado esse protocolo? Então, o protocolo é uma publicação recente, louvável, fundamental. Não é que ele seja inédito, né? Porque nosso código de ética, ele já tem uma espécie de um rito e das regras de conduta para essas situações. Mas o protocolo, sem dúvida, se as instituições não sabem como conduzir, ali está a prescrição de como fazer. Porque é justamente esse um dos pontos que eu queria chamar a atenção, é que é preciso que façamos muitos debates, muito mais estudos. É fundamental sair do escopo da enfermagem esse debate. Por quê? Porque onde nós estamos falhando é justamente nas medidas protetivas, nas medidas institucionais para os vários tipos de violência. Nós, na enfermagem, nós acabamos replicando um pouco o que acontece na própria sociedade, que é uma dificuldade de reconhecer que alguns eventos são violentos, são violências também. Acho que uma das mais difíceis das mulheres enfermeiras, técnicas de enfermagem, reconhecerem que estão sendo vítimas de violência quando se trata de ações da própria instituição. E à medida que as instituições também fragilizam os vínculos de trabalho, isso torna as enfermeiras e as técnicas de enfermagem mais vulneráveis ainda a sofrerem essa violência institucional e nem sempre reconhecerem que estão sendo vítimas de violência institucional. Então veja que assim é um tema de uma complexidade, doutora Leila, que o protocolo... Mas
Inclusive para denunciar também. Inclusive para denunciar. Que o protocolo, ele é fundamental, ele tem uma medida, mas para esse tipo de violência institucional, ele não vai ter imediatamente um efeito tão importante se nós não desnaturalizarmos esse tipo de violência, porque senão não vai ter denúncia. Trabalhar num local que as condições são precárias, que não tem o material disponível, o necessário, e que isso pode, inclusive, levar a outros tipos de violência, né? Porque uma violência leva a outras também. Né? Você está num local que você não está devidamente preparado, que não tem o material necessário para você trabalhar. E você, muitas vezes, não prestar o cuidado, não atender a expectativa, você vai estar disponível, você vai estar vulnerável a outras violências, inclusive. Então, uma violência leva a outra. Ocorre que reconhecer isso e denunciar pode, e se o seu vínculo de trabalho for um vínculo precário, desprotegido, isso vai te levar a outro tipo de desdobramento, que é a própria exoneração, que também é um... Claro, vai ser mandado embora. Vai ser mandado embora. Então, como que, num contexto desses, aquilo que a gente define como um protocolo de medidas, ele tem um alcance limitado, muito limitado, né? Então, assim, o tema é de uma complexidade, por isso que ele precisa ser muito debatido. São protocolos e também projetos de lei. Sim, porque, isso por que exemplo, eu ia perguntar justamente o que tem, porque o nosso tempo já está quase acabando, né? Se tem algum tipo de proposta, projetos de lei que tratem aqui, porque além dessas violências que a senhora já citaram, a institucional, a gente viu aqui a violência do paciente ali do lado de fora, mas também tem aquela violência do paciente que está internado, o fetiche da enfermeira, né? Que as enfermeiras também sofrem esse tipo de assédio. A senhora falou mais em termos do profissional que está lidando ali, mas também dos pacientes que estão internados. Queria que a senhora comentasse um pouco isso. Não, então, é muito complexo, como já foi falado, né? A gente pega um viés que a gente, há pouco tempo, fizemos uma audiência sobre a questão do racismo na enfermagem, que também é uma violência. E nós apresentamos, foi fruto desse debate, apresentamos também um projeto de lei onde os conselhos, e aí não é só a enfermagem, todos os conselhos de classe, eles devem introduzir no seu código de ética a punição pelo racismo, porque é uma coisa que também não tem. Então, você vai avançando, né, na sociedade, você vai avançando nas proposições. A gente sabe que é difícil passar um projeto aqui dentro, a gente sabe que é difícil mudar, né, a conjuntura, mudar o status quo do que já existe, mas a gente tenta avançar um pouquinho, porque se você tiver a punição ética, também você pode tentar minimizar essa questão do racismo, que é uma violência que acontece também muito dentro da categoria de enfermagem. Então, a gente está propondo que todos os conselhos de classe, eles modifiquem o código de ética para você ser punido também, né, de forma ética, e não só buscar a delegacia para fazer a denúncia, mas também buscar o seu órgão de classe, que a gente sabe que é difícil a pessoa que sofre a violência, que sofre o racismo, buscar, mas é uma oportunidade também dela falar, dela dialogar, dela denunciar. E tem punição, assim, que é reconhecida, né, para esses casos, assim, que possam ser levados, olha, realmente esses casos, assim, têm sido punidos dessa forma? Sim, dentro do próprio Conselho Federal de Enfermagem, assim, porque eu ia comentar que existe uma violência que é entre profissionais, né, que também não é rara, né. Então, as punições, elas vão também depender de onde se fez a denúncia e dos regulamentos dos próprios cenários, né? Por exemplo,
o Conselho Federal de Enfermagem, por meio dos seus conselhos regionais, ele tem um processo ético. Então, se chegar lá uma denúncia, vai se instaurar um processo ético e vai se apurar a situação em que ocorreu e vai se aplicar as punições previstas na legislação da própria enfermagem. Se for levado a uma denúncia numa delegacia de polícia, tem lá previsto a legislação já determina. E se for no âmbito do cenário de emprego, né, tem os regulamentos a legislação prevê também as sanções. Então, aqui citando o exemplo aqui do Distrito Federal, né, nós temos a nossa lei do servidor público. Essa pesquisa que nós acabamos de concluir, a amostra foi muito predominante o serviço público e que também foi bastante, trouxe dados impressionantes assim, para a gente. E dentro do serviço público, a gente tem o processo administrativo disciplinar, as sindicâncias que se apuram, né, se escutam todos os envolvidos. E agora vai ter até um observatório, não é? Isso. Caso. Então, é o que nós queremos fazer, a inauguração desse observatório, porque o que a gente, uma vez estabelecido esse protocolo do próprio Conselho Federal de Enfermagem, avançarmos nas legislações e colocarmos em pauta medidas para prevenção e proteção desses profissionais que já está devidamente diagnosticado que são vulneráveis, nós precisamos fazer o acompanhamento permanente desses dados, porque nós não podemos, nós precisamos sair as pesquisas são fundamentais, mas elas fazem momentos, né? São momentos, são estudos transversais. Então, o observatório vai nos dar essa possibilidade de um acompanhamento contínuo, até para ver se as medidas que estão sendo propostas, elas estão dando algum resultado. Bom, nosso tempo já se encerrou, infelizmente, né? Eu gostaria só de 30 segundos para as considerações finais, por favor, deputada. Isso, eu acho que é um passo atrás do outro, né? Infelizmente, ainda está sendo feito muito pelas próprias entidades de classe da enfermagem, né? Os estudos através da BEM, das universidades de enfermagem, né? E pelos conselhos de fiscalização profissional, até mesmo pelos sindicatos também. Então, eu acho que é importante que a gente faça o debate, tenha o observatório e a gente consiga atingir outros órgãos que são fundamentais, né? Aqui dentro, por exemplo, a gente tem a Comissão de Mulheres, tem o Observatório de Mulheres e através desses espaços a gente também pautar pesquisas e propostas, né, para avançar, para que diminua, né, ou então acabe realmente com essa violência contra as mulheres e em especial contra os profissionais de enfermagem. Bom, nos meus 30 segundos, eu gostaria de também chamar a atenção para essa violência, ela chega no ambiente de ensino. Os estudantes de enfermagem também estão cada vez sendo mais vítimas e assistindo mais episódios como esse. Então, isso também tem feito com que nós façamos problematizações cada vez mais intensas dentro do processo de formação, porque isso pode levar, né, inclusive ao abandono dos cursos, à troca de profissão e algo que ainda não é muito documentado no Brasil, que é a evasão da própria profissão de enfermagem, né? Então, esse é um tema de uma relevância impressionante e os ambientes de ensino-aprendizagem também já estão precisando colocar como conteúdo. Muito obrigada pela participação das senhoras aqui sobre esse tema. Muito obrigada, Regina. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.